Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 30. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 5. Salmo de número 30. Ações de graças pela libertação da morte, Salmo de Davi. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Senhor, nós nos colocamos agora diante do Senhor, diante da tua igreja, e pedimos que o teu Espírito Santo esteja ensinando cada coração, e que nós possamos, ó Deus, estar atentos àquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. E que o Senhor use a minha vida com graça, para que, através das palavras que o Senhor mesmo me tem concedido, o Senhor possa fazer maravilhas no meio do teu povo, para aqueles que necessitam e precisam aprender com relação a esse assunto, no nome de Jesus. Amém. Queridos, há quase um mês atrás, eu acredito, eu fui na casa de uma prima levar umas costurinhas para ela fazer para mim, e ela disse assim para mim: eu ouvi uma mensagem maravilhosa. A mensagem era assim: o que fazer enquanto? Aí ela completou e falou assim: quando eu ouvi a mensagem, eu lembrei de você e da Elisa, por causa dos projetos que vocês têm para fazer. E eu orei por vocês. Falei, nossa, que bênção. Eu falei, mas me fala mais da mensagem. E era tanta coisa que a gente precisava botar em dias para conversar. E 1 ano e meio sem encontrar praticamente, né, por conta da pandemia. E a gente conversou tanta coisa e ela me falou pouco. Ela falou, vou mandar o link para você. Até hoje ela não mandou. Acredito que ela esqueceu. Só que aconteceu uma coisa, eu fui embora com essa coisa na cabeça. O que fazer enquanto? Por enquanto, né? E eu fiquei com isso, essa coisa me perturbando. Aí eu lembrei do versículo 5 desse salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem nunca ouviu isso quando esteve passando por momentos difíceis? E quem nunca falou isso para alguém? Eu já falei várias vezes. Meu irmão, calma, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso me intrigou, sabe? Eu fiquei assim com essa coisa, eu falei, gente, e me incomodando, né? Aí eu pensei assim, gente, é umas coisas que acontecem na vida da gente, né? Eu lembrei que quando a Ana me avisou que o Leandro tinha resolvido pedir a mão dela em casamento, gente, eu comecei a chorar. Mas não foi de alegria, não. Foi uma mistura, que eu olhava para ela e falava assim, minha filha, eu não vivi com você tudo que eu queria viver, como mãe e filha solteira dentro de casa. Nós ainda tem viagem, tem projeto. Ela, mãe, eu não vou morrer, não. Gente, eu chorei. E eu chorei muito. Até o dia que chegou perto do casamento da Ana, no meio da confusão da pandemia, eu chorei. Que eu ficava assim, nossa, quando eu for fazer isso, a Ana não está comigo. Quando eu for fazer isso, gente, eu sofri. Vocês não têm noção. Aí a Ana casou. Eu não chorei nem 5% do que eu chorei antes dela casar. A Ana estava feliz. E chorar para quê? Casou com um homem abençoado, uma pessoa maravilhosa, está feliz. Aí eu falei, gente, eu envelheci. Eu ganhei ruga.
Por causa de uma coisa à toa? Porque ela casou e está bem. Para quê? E essas coisas, e eu comecei a lembrar, né? Eu falava, Senhor do céu, eu não vou conseguir viver depois desse casamento, eu vou chorar todo dia. Gente, não é assim. E eu falei, e comecei a lembrar dessas coisas, né? E o Senhor começou a ensinar no meu coração. Aí eu falei, por que Davi escreveu isso? O que aconteceu com Davi? Por que ele usou esse texto? Né? Eu li o texto todo e aí eu fui pesquisar. Davi tinha acabado de receber um grande livramento da parte do Senhor, tanto na saúde, quanto livramento devido a uma guerra que ele estava enfrentando. O Senhor preservou-lhe a vida e não permitiu que os inimigos se regozijassem, né? Sobre a vida dele, porque não vencesse Davi. E Davi chamou o povo, falou, vamos salmodiar, vamos dar louvor, vamos dar graças a Deus, né? Porque Deus tinha libertado, Deus tinha dado a vitória a Davi, mas os mais vitoriosos eram o povo de Israel também, né? Porque Deus muitas vezes permitia levantar nações contra o povo de Israel, porque ele tinha propósito. Ele queria disciplinar o povo, ele queria ensinar alguma coisa, Deus nunca fez. Deus nunca faz absolutamente nada sem uma razão. Razão dele, que muitas vezes nós não percebemos, que muitas vezes nós não conhecemos. Às vezes nós passamos situações que a gente nunca vai saber por quê, nem por qual razão, mas a maioria delas a gente sempre aprende. Lá na frente a gente sempre vê o que Deus quis dizer. E diante disso, por causa desse favor de Deus, né, Davi afirmou que esse favor, essa graça de Deus, ela dura a vida inteira. E que o choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a tristeza, o choro, ele não vai ser de longa duração, mas a alegria vem pela manhã. E aí pronto, né? Eu falei, Davi tinha essa razão, o choro dura uma noite, ele passou momentos difíceis. Aí eu fiquei pensando, e quando essa alegria demora demais a vir? E quando essa alegria às vezes não vem como nós gostaríamos? O que a gente faz enquanto a gente está na noite? O que a gente faz enquanto a gente está no choro? Como que nós devemos fazer? Falei, talvez eu vou chover no molhado. Talvez eu vou dizer de coisa que todo mundo sabe. Mas eu aprendi. E eu quero que os irmãos também aprendam, né? Para uma razão. A gente aprende. Deus nos ensina para uma razão. Primeiro para a nossa edificação. E depois para a gente edificar outras pessoas. Aí eu pensei, tá bom, Senhor, esse foi o contexto de Davi. E hoje? E eu comecei a conversar com Deus, né? Falei assim mesmo me manda essa mensagem para eu tirar essa ansiedade do coração, né? Ela fala de uma mensagem maravilhosa e não manda para mim. E eu fiquei pensando, falei assim, o Senhor vai me ensinar. E aí eu comecei a pensar, qual a duração dessa noite? E por qual razão Davi usou noite e dia para exemplificar a duração do choro e a chegada da alegria? Ele podia ter falado assim, haverá tempos em que estaremos em pranto, chorando, desanimados, tristes, mas logo o Senhor virá com socorro. Por que ele falou que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã? Aí eu comecei a pensar, o que é noite? Os irmãos vão me ajudar. O que é noite? O que acontece à noite? Quem aqui recebe visita 2 horas da manhã? Visita. Para tomar um cafezinho, comer um bolinho. Você faz um bolinho 2 horas da manhã porque alguém vai te fazer uma visita? Não. À noite a gente fica sozinho. Tá? Se tiver um marido, o marido. Se tiver os filhos ainda em casa, os filhos. Ou sozinho. Sem marido, sem filhos. À noite.
É hora de estarmos sozinhos. A noite, ela traz insegurança. Traz insegurança. O que a gente faz à noite? Rapidinho. A gente tranca e fecha toda a casa. Seu carro, se você for sair à noite, você nem abre o vidro. Quando tem ar-condicionado, beleza. Quando não tem, você vai no calor. Mas você não abre o vidro. Você tem medo. E quando você vai a algum lugar, alguma casa, você tem que usar o GPS, e você vai totalmente às cegas, porque você não sabe o caminho e você precisa do GPS. E onde o GPS manda você vir, e às vezes, isso já aconteceu muito comigo. Gente, eu nunca passei aqui. Chega a dar pânico. Gente, que caminho é esse? Ai, eu estou com medo. Gente, que lugar esquisito. A gente tem medo, tem pavor. A nossa visão fica turva à noite. Às vezes, gente, é uma coisa incrível. Às vezes eu saio à noite, volto tarde para casa, com as meninas, ou com a Elisa, né? E eu falo assim, gente, eu não sei onde é que eu estou. A Elisa, não, mãe? Não sei onde é que eu estou. Tudo que eu vejo, eu falo assim, se fosse dia, estava mais fácil. Mas agora eu não sei onde é que eu estou. Não, eu tô com o GPS aqui, nós vamos chegar. A nossa visão fica turva, a gente não vê as coisas claras. Os barulhos à noite, a gente passa o dia todo ouvindo um barulho. Mas quando é à noite, aquele barulho assusta. Tem uma lombada na minha rua, que toda vez que o carro passa, a impressão que a gente tem é que alguém pulou perto da gente. Estava em cima do muro e, puf, pulou. À noite, ainda mais agora com essa criatura fazendo proeza aí, enrolando a polícia do jeito que está, né, se escondendo, estava tudo caladinho. Aí, puf, tem carro que é mais silencioso. Eu falei, uai, parece que alguém pulou. Aí não, é a rua. À noite os barulhos nos assustam, os sons nos assustam. O silêncio é tão grande que qualquer barulhinho, um plim de um pingo da torneira, faz a gente ficar assim com os olhos abertos para ver se vai acontecer mais alguma coisa. Eu acho que eu não estou falando de coisas da minha cabeça. Eu acho que todo mundo, todos nós, passamos esses momentos com a noite. Alguém já ouviu um canto de um pássaro, que eu não sei se é coruja, o que é, cantando à noite? Alguém já ouviu? Quem acha o canto do pássaro à noite alegre? Levanta a mão. Até o canto dos pássaros, até o pássaro que canta à noite nos dá medo. Tem alguém que ainda fala assim, eu não gosto de ouvir esse passarinho cantar, porque toda vez que ele canta, alguém morre. Eu já ouvi demais. Vou dizer o santo. Até o canto dos pássaros fica triste à noite. A guerra à noite requer dobrada atenção. Se um bichinho anda no meio da mata, quando as pessoas estão em guerra, isso eu nunca fui, mas eu já vi em filmes, e faz barulho, as pessoas olham e vê o bichinho, mas se à noite tem um barulho, elas ficam mais atentas. Porque à noite nós nos prendemos naquilo que é material. E quando o choro está à noite, quando nós estamos na noite, mesmo em claro dia, a alegria não veio pela manhã. É disso que Davi está falando. Seria tão fácil se as nossas coisas resolvessem da noite para o dia. Hoje eu estou triste, angustiada, e o pastor, irmã, vou orar com você, ó. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, eu acordo. Pastor, não é que é verdade? Eu estou feliz, está tudo resolvido. Os irmãos sabem que não é assim. Que às vezes a nossa noite, ela junta-se ao dia,
e ela fica longa. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já perdeu sono à noite por estar ansioso, preocupado, angustiado, sentindo dor e cansaço? Já perdeu o sono à noite? Às vezes nós estamos tão cansados que a gente deita para dormir e de tão cansado a gente não desliga, a gente não dorme. E quando é angústia? E quando é ansiedade? E quando é dor? Oh, misericórdia! Parece que a gente só inventa de passar mal à noite, quando está tudo mais difícil. Nessas situações, passar noite em claro. Quando você chega no outro dia, fala assim: essa noite eu vi as horas passar. Eu olhava no relógio, 2 horas. Aí eu tentava dormir, virava para um lado, virava para o outro, virava para um lado, virava para o outro. Pensava assim, deve ser umas 4, você olhar 2h30. O que acontece quando nós estamos ansiosos? A noite se torna longa. Eu estou usando a noite no sentido noite mesmo, mas eu quero que os irmãos entendam que as noites, elas podem, esse sentimento, ele entra dia, noite, semanas e meses adentro. E o que nós vamos fazer nesse período, enquanto esse dia não raia, enquanto essa alegria não chega? Não há noite mais longa do que quando nós estamos em batalhas. Essa foi uma das primeiras coisas que o Senhor me ensinou. Não adianta passar noite em claro. E Ele entende quando isso acontece conosco, porque somos carne. E quando somos carne, enquanto estivermos nesse corpo, não é fácil passar as noites em paz, quando nós estamos em guerra. Segunda coisa é quando o dia se torna extensão da noite. Amanhece tudo igual, anoitece tudo igual. O que nós vamos fazer enquanto essa alegria não vem? Primeiro texto que eu gostaria de ler, Salmo 119, versículos 147 e 148. Diz assim a palavra de Deus: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Quem aqui perde sono à noite e fala assim: é Deus me acordando para me orar? Quem já passou por isso? Quem já sentiu isso? Muitas pessoas fazem isso e oram. Senhor, tem misericórdia, seja lá o que for que está me perturbando. Eu preciso dormir, preciso descansar. Se você tem um problema, você ora: Senhor, eu estou preocupada com isso. Você ora. Nós temos que buscar ao Senhor. Eu acredito que mais pessoas fizeram isso. 2 pessoas levantaram a mão. Mas eu acredito que mais pessoas usam dessa insônia para fazer exatamente o que a palavra de Deus diz: antecipar o alvorecer do dia. Sabe por que fala antecipar? Porque geralmente à noite a gente dorme. E não tem ninguém intercedendo à noite, tem ninguém orando, tem ninguém regozijando, fazendo uma oração, confessando pecado, porque está todo mundo dormindo. Só que quando nós acordamos à noite, nós temos que antecipar. Não é esperar amanhecer o dia para orar, é orar. Quando eu estava com Covid, irmãos, a gente perde muito sono. A gente fica com insônia quando está com Covid, em função da própria doença. E às vezes eu e Elisa, 3 horas da manhã, lá assim, com o olho aberto, parecendo que era 3 horas da tarde. Aí levantava, fazia um chá, comia bolo. Vai, minha filha, vamos viver nossa vida normal, porque já que não dorme. Aí às vezes eu olhava no celular, 2h30 da manhã, pim, chegava uma mensagem de alguém. Uai, esse horário? Será que tem alguém com insônia ou com Covid igual eu? Aí quantas vezes eu abri o celular, era alguém orando por mim. Falava assim: irmã, acordei agora e lembrei, eu vou colocar a sua vida na presença de Deus. Oh, irmãos, coisa maravilhosa.
A gente ouvia a oração, a gente dormia. Olha o que o Senhor provê. Às vezes você acorda à noite, você não tem certeza se o seu irmão, que você sabe que está em trevas, em problemas, você não sabe se está acordado, não interessa. Mas se você acordou e lembrou dele, ora. Passa um áudio, a hora que ele acordar, ele ouve. Ou então, se ele estiver acordado, desesperado, você está entrando com socorro, com providência na vida dele. Segundo texto, Salmo 42, versos de 1 a 5. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Há vales tão profundos, em que se fosse possível dormir uma semana ou um mês e só acordar, a gente fazia. As situações tão difíceis. Nessa hora eu me lembrei que, momentos antes da crucificação, Jesus foi orar, Getsemane. E ele estava tão angustiado que o suor dele se tornou em gotas de sangue. E ele falava: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus não passou. Deus não passou. Porque era necessário que aquilo acontecesse com o Filho de Deus. Que ele fosse crucificado pela minha vida, pela sua vida. Às vezes, o Senhor também não passa algumas coisas na nossa vida. Às vezes, algumas coisas é necessário acontecer. A morte de Jesus nos libertou, nos deu vida, nos tornou livres. Às vezes, o Senhor não passa de você certos cálices, porque tem propósito na sua vida. Vocês já imaginaram quantas pessoas estão passando por isso? Quantos irmãos estão nessa situação? Às vezes você está nessa situação. Eu tenho aprendido algo muito importante no decorrer da minha vida. Se eu não sei o que fazer nas noites longas, não poderei ajudar meu próximo quando ele precisar. Se você não aprender o que você fizer, quando as noites para você não passam, quando dia e noite as lágrimas são o seu alimento, se você não aprende, você não pode ajudar seu próximo, você não pode ajudar seu filho, você não pode ajudar seu pai, sua mãe, você não pode ajudar o irmão da igreja, você não pode ajudar ninguém. Porque você pensa, eu lembro quando eu passei isso, foi terrível. Você não aprendeu nada. Não aprendemos nada. Só isso que precisamos falar. Só isso que nós temos para falar para o nosso irmão. Se for assim, nós somos um péssimo sal, uma luz que não ilumina. Não somos ponte, não somos farol, não somos caminho, luz no deserto, nem flecha que acerta o alvo. Então a gente não pode cantar, sonda-me, Senhor, e me conhece. A gente não pode cantar esse cântico, que a gente está cantando da boca para fora. Porque quando a prova vem, a gente não aprende para ser isso. Não existe outra coisa que nós cristãos precisamos fazer, a não ser aprender para ensinar. Senão nós somos inúteis. E fazendo assim, a gente continua sendo inútil. Porque ai de nós, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Próximo texto. Texto que eu amo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3, 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam com ele, para a alma que o busca.
trazer à memória o que pode dar esperança. Não tem nada mais importante na nossa vida, depois da graça de Deus, é trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Começar a lembrar as portas que o Senhor abriu. Começar a lembrar das enfermidades que Ele curou sem você ir ao médico. Minha mãe tem testemunho maravilhoso, quando ela diz: eu senti uma dor tão forte no peito, pensei, é um infarto. E se for um infarto e o Senhor for me levar, eu estou preparada, mas não vou no médico não. Mas eu vou orar. E ela orou. E ela sofreu a dor, muito forte. Depois ela foi ao médico e tal, não tinha sido um infarto, mas foi uma dor muito forte. E o Senhor curou, no meio da noite, ela orou. Isso não foi a primeira vez, porque quando ela me contou isso, ela falou: você lembra, minha filha, quando aconteceu isso? Você lembra quando aconteceu aquilo? Pois é, eu lembrei. E falei: ó Senhor, quando eu estava assim, o Senhor me curou. Então o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor vai me curar agora. Traz esperança. Lembrar as coisas que o Senhor fez. Lembrar quando nós precisamos de resposta e Ele deu. Quando Ele nos deu graça. Paulo tinha um espinho na carne e ele disse que orou por 3 vezes que o Senhor afastasse aquele espinho. Aí Deus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele fala: então quando estou fraco, aí é que sou forte. Gente, vocês sabem, essa é uma das razões pelas quais o Senhor permite que passemos, para que nós nos tornemos totalmente dependente dEle. Totalmente dependente do Senhor. Para que nós possamos nos fortalecer na nossa fraqueza. Próximo texto que nos ensina como passar a noite enquanto a alegria não vem. É um texto que me emociona. É a oração de Abacuque. Quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto me emociona. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu estava chorando. A Elisa: mãe, por que só está chorando? Eu falei que a palavra de Deus me emociona. Eu fiquei emocionada com a grandeza de Deus. E o quanto nós somos miseráveis de deixar passar. A gente deixa passar. E passamos as nossas noites eternas, porque não atentamos para a palavra do Senhor, para aquilo que Ele nos pede. Nós precisamos crer no Senhor incondicionalmente. Nós podemos chorar enquanto durar a noite, sim. Exultar e alegrar no Senhor, mesmo angustiado, sofrendo, mesmo não entendendo nada, mesmo não vendo solução. Isso sim nós podemos fazer, mas nunca deixar de exercer aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Ele é o Deus da nossa salvação. Nós temos que ir a Ele como estamos. Tem um hino que a gente canta que fala: eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Domingo passado no louvor a gente cantou também a primeira estrofe e o coro do hino: tudo entregarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo deixarei. E quando a gente estava cantando, eu olhava para a igreja, parecia que tinha alguns irmãos que estavam assim, entregando. E depois eu pensei: quantos hipócritas estavam aqui, dizendo que entrega tudo ao Senhor. Perdemos noites de sono, vem angústia, vem ansiedade, porque nós queremos segurar nossos problemas. Nós não entregamos,
Tudo entregarei. Nós não entregamos. Eu estou angustiada, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou com um problema imenso. Mas eu prefiro passar as noites pensando o que eu vou fazer do que entregar para o Senhor. Nós não entregamos. A gente precisa entregar, soltar. Não é fácil não, meus irmãos. É preciso coragem, é preciso fé. É preciso crer e entregar. Quer um exemplo simples? Eu fiquei com a responsabilidade de trazer a palavra hoje. Cheguei atrasada. Pastor Carlos lá fora, eu falei, vem me dar a notícia que eu posso ficar tranquila que você vai pregar? Não, estou desesperado. Entra aqui, outro pastor já estava procurando um texto para pregar. Me entregaram a responsabilidade. Eu não vou dizer que eles não confiaram, eles confiaram sim, mas eles pensaram, tudo pode acontecer. Às vezes há alguns imprevistos tão grandes, e o pastor Carlos falou assim, eu não estou nem com celular, se você mandou uma mensagem para mim, falando que deu algum problema e você não vinha, eu não li. Porque eu fiz um acordo com ele, né, das lições. É para todo mundo ficar descansado aqui, até 9h30. Ninguém preparar nada. Mas é claro, a situação é diferente. Porque se eu não viesse, qualquer um deles tinha uma palavra abençoada para nós nesta manhã. Mas quando você tem um problema, não é qualquer pessoa que você pode entregar. E quando nós temos a oportunidade de entregar para o único que pode resolver, nós não entregamos. Então, às vezes, nós somos hipócritas. Nós dizemos que entregamos. E quantos, naquele domingo, foi embora, depois de ter cantado isso, perdeu o sono à noite, preocupado com alguma coisa. Precisamos ser mais verdadeiros, transparentes com o nosso Deus, naquilo que cantamos, naquilo que falamos, naquilo que lemos, naquilo que ouvimos. Nós queremos lutar com Deus. Deus fala assim, entrega. Eu sei o que eu vou fazer com isso, porque fui eu que permiti isso na sua vida, me entrega. A gente não entrega. Aí Deus fala assim, eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias 29, 11, 14. Tem quase 10 anos que eu espero nessa palavra de Deus. E o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Quando nós deveríamos entregar e descansar e correr para o Senhor, a gente segura o problema. Nunca se necessitou tanto de irmãos, de pessoas que aprendessem o que fazer, enquanto a alegria não vem, como nos dias atuais. Todo mundo por conta da pandemia. Todo mundo por conta da pandemia. Cristãos, não cristãos, eles têm passado por depressões, medo, angústia. Tem pessoas que nunca mais veio na igreja, porque tem medo, não sai de casa, está preso, porque tem medo. E tem que ter mesmo, gente. Covid é uma doença terrível. Quantas pessoas nós perdemos por conta dessa doença? E ainda estamos perdendo, e ainda vamos perder. Porque Covid não é ação de Satanás na terra. É permissão de Deus, por alguma razão. Razões essas que nós vamos entender. Nós vamos entender sim. Obrigado, filha. Nós vamos compreender sim. Porque os propósitos de Deus, eles se esclarecem sim. Aqueles que não se esclarecem são poucos.
Mas os propósitos de Deus têm uma razão. E se nós não aprendemos, só podemos dizer, sentimos muito. Porque nós precisamos aprender com eles. A terra geme e chora. A terra deseja que alguém mostre uma luz no final do túnel. Essa luz é Jesus. Nós temos que entregar tudo. Sabe por quê? Porque nada foge do controle de Deus. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser levar para a glória, Ele vai levar. Porque nós somos dEle. Independente se queremos ou não, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não é brigar com Deus. Não é ficar chateado com Deus. O Senhor não fez. Eu orei tanto, eu pedi tanto. O Senhor não fez. Sabe o que acontece? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Aí com a gente é assim. Se não entregamos os nossos problemas a Ele, ficamos depressivos, tristes, sem dormir. Se nós entregamos nossos problemas a Ele, nós ficamos depressivos, chorando, tristes, sem dormir do mesmo jeito, mas com uma diferença. Para a depressão, além da ajuda que muitas vezes foge de nós mesmos, que nós podemos procurar, nós precisamos lembrar, espere em Deus, a Ele, meu auxílio e Redentor meu. Quando estamos tristes, tristeza profunda, às vezes nós perdemos pessoas e entramos numa noite eterna de tristeza profunda. Isso aconteceu com muita gente, e especificamente com uma amiga minha, quando perdeu sua filha, de 40 anos, uma mulher de Deus. Ela entrou deve ter uns 4 anos isso, ela ainda está numa tristeza profunda. Nessa hora, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Chorando, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus. Sem dormir, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra. Espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Aí Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando estamos fracos, é que estamos fortes. Por fim, por que Davi usou a manhã, o dia, para a chegada da alegria? O que acontece quando amanhece o dia? Primeira coisa que acontece quando amanhece o dia, que a gente vê que o dia amanheceu, qual é a nossa ação? O que nós fazemos? Não, antes disso, abrimos os olhos. Nós abrimos os olhos. E quando nós abrimos os olhos, vemos que é dia. Aí nós agradecemos, Senhor. Porque quando nós dormimos, como se diz, nós capotamos, a gente não vê nada. Quantas pessoas são chamadas para a glória dormindo? Fulano, amanheceu. Fulano, morreu. Quantas vezes o ladrão, às vezes até entra, pega alguma coisa, a gente não vê. Já aconteceu. Não comigo. Mas eu já ouvi histórias. A gente dormiu, não viu nada, entrou aqui, levou a televisão. Acordamos no dia, cadê a televisão? Aí a gente abre o olho, estamos vivos. Casa está tudo bem, está tudo no lugar. Oh, Senhor, obrigado, o Senhor me guardou mais uma noite. Primeira coisa, quando o dia vem, nós abrimos os olhos e olhamos para o céu.
Geralmente, quando a gente acorda, a gente abre os olhos e olha o teto. Eu acho que nós podemos aprender com isso. Nós ouvimos os pássaros cantar. Quem aqui já acordou em acampamento, em fazenda, ou até mesmo aqui na cidade, ouvindo os passarinhos cantar? É ruim? A gente fica triste? Ai, passarinho está cantando, alguém vai morrer. A gente se alegra. Oh, que gracinha! Os passarinhos cantando, que coisa linda! A gente se alegra. Outra coisa que acontece, para quem gosta, o sol brilha. O sol brilha. Ele aquece. Nós vemos as plantas, as flores, quantas roseiras. À noite, tão assim, quando amanhece o dia, ela abre. Ai, minha roseira abriu, a minha flor do deserto abriu. Vou postar. Quando o dia chega, menina, levanta depressa, vamos dar um geral nessa casa aqui que o pastor vai visitar a gente. Pode não ser o pastor. Eu sei que nesse tempo de pandemia está meio complicado isso, mas acontece. Fulano disse que vem aqui hoje jantar, vamos dar uma geral. Deus me livre, vamos aqui, vamos esse quarto. Guarda os brinquedos, quando é criança, né? A esperança renova. Aí a gente recebe visita, a gente abre o WhatsApp, aí tem uma mensagem, tem um versículo. Oh, que coisa linda! Acho que eu já disse uma coisa aqui, vou dizer de novo. Quando eu estava com Covid, é uma experiência muito forte que eu passei na minha vida. Eu, minha filha, aliás, os filhos, né? Meus pais ficaram muito ruins. Eu pensei, há 6 meses atrás, eu não perdi meu pai para o infarto, mas eu acho que agora ele vai, porque meu pai ficou muito fraco. Ele ficou muito ruim, muito debilitado. Eu tive muito medo. Eu me desdobrava da minha dor, do meu cansaço, da minha fraqueza, para cuidar dele. E um dia à noite, eu falei para o Senhor que eu me sentia como no vale de ossos secos. A gente recebeu tanta coisa, tanta comida. Às vezes a gente nem via as pessoas que entregou. As pessoas colocavam num banquinho e iam embora. A doença contagiosa. E eu não reparava, porque eu também não queria que o meu irmão sofresse isso. E essa noite falei, Senhor, eu estou me sentindo tão inútil. Estou me sentindo num vale de ossos secos. Eu preciso que alguém, eu preciso de uma profecia para que eu me levante. Naquele dia de manhã, cheguei na minha mãe, nós fomos orar, eu abri o WhatsApp, uma mensagem linda, linda. Parece que a pessoa tinha ouvido eu falar. Para nossa surpresa, isso já melhorou. Para nossa surpresa, à noite, nós tínhamos acabado de jantar. Nós ouvimos um barulhão lá na rua. Falei, mas o que é isso? É um hino. Uai, um hino? É. Vamos ver, abrimos a porta. Meu primo chegou lá, pentecostal. Amém, aleluia, pelos nossos irmãos pentecostais. Colocou um hino daquela, eu esqueci o nome dela, eu sei que é uma mulher negra, cantora negra que cantava lindo, porque ela foi para a glória. E a música falava, quando eu chegar no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. E ela morreu pouco tempo depois que ela gravou essa música. Eu falei, ela já foi, ela já está adorando. E nós ouvimos essa música e começamos a chorar, nós 4. E meu pai chorava e eu fiquei mais preocupada ainda. Eu falei, isso é emoção demais. Está fraco, infartou, e agora? E nós choramos ao ouvir essa palavra cantada. De repente, meu primo desliga o som, levanta a voz e ora. Aí eu falei, esse é o Ezequiel. Profetizou. Ele veio trazer o que eu pedi. Eu me senti tão abraçada por Deus. Eu senti tão abraçada por Deus. Eu falei, Deus veio aqui. Eu falei, enquanto eu viver, onde eu souber e tiver ao meu alcance alguém com Covid, se eu não puder ir lá,
Eu quero ser um Ezequiel na vida dela. Eu aprendi. E pela graça de Deus eu tenho feito. Não consigo alcançar todos, mas eu tenho alcançado muitos. O Senhor tem colocado muitas pessoas pelas quais eu devo estar orando, levando uma palavra. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para finalizar, irmãos, Neemias, capítulo 8, versículo 10. Ide, comei carnes gordas, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se nós perdermos a alegria do Senhor, nós não temos força para nada, nem para nós, e nem para ajudar nosso próximo. Ontem, eu queria achar uma letra de um hino sobre isso. Aí, quando eu procurei na internet, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Mas talvez muitos saibam, talvez o próprio pastor Saulo possa até falar um pouquinho mais sobre isso. Pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana Maranata, escreveu um livro intitulado Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, as parábolas de Lucas e a oração não respondida. E eu fui pesquisar o que foi isso, por que ele escreveu, e eu descobri que ele orou 14 meses pelo filho dele, por uma enfermidade. E o Senhor o levou. E esse foi o motivo dele escrever. O livro foi lançado recentemente na Igreja Presbiteriana Maranata. Eu não li o livro, mas vou ler. E os comentários do contexto do livro mostram que ele aprendeu o que fazer quando a alegria não vem. E no caso dele, ela não veio até hoje e não virá. A alegria de ter o filho dele de volta, ela não veio. Contudo, eles aprenderam, porque isso causou uma ferida muito grande nos pais, nos irmãos, na esposa e no neto. Contudo, isso vem sendo curado dia a dia pelo conforto do Senhor. E no meio desse vale, Deus usou o pastor para escrever para a restauração de muitos que não sabem o que fazer enquanto o dia não amanhece, enquanto as suas noites são longas. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ensine a andar na luz de Cristo enquanto durar a noite. Amém? Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.